Começa mais um 16mm e hoje eu vou falar de Histórias Assustadoras para se contar no escuro, filme que é produzido pelo Guillermo del Toro. Antes de entrar na crítica, vou relembrar vocês que o 16mm tem um podcast semanal onde a gente discute as principais notícias da semana e que você pode escutar no Spotify, no Google Podcasts, em diversos outros agregadores. E nessa semana a gente lançou junto com o episódio semanal o nosso especial do mês, onde a gente discutiu o que torna um filme clássico. Então escuta lá que tá bem legal. E bem, Histórias Assustadoras, que é como eu vou chamar o filme daqui pra frente, até para não, porque é um nome muito longo, ele trata de um grupo de adolescentes que descobrem um livro dentro de uma lenda local e esse livro contém histórias assustadoras, né? Essas histórias acabam ganhando vida, então eles têm que se salvar dessas histórias e de criaturas que acabam ganhando vida do livro, puxando bastante coisa de Evil Dead e até um pouco de premonição nesse sentido de meio que tem uma ordem, sabe? De acontecimentos. E aí eu já entro um pouco na questão da direção do André Øvredal, que é um norueguês que tem alguns filmes de terror na carreira, só que são aqueles filmes de terror que eles têm um conceito bastante interessante, só que na prática ele acaba não fazendo um grande filme, e a mesma coisa acontece com Histórias Assustadoras, mesmo tendo o Del Toro como produtor. E eu sinto que isso faz falta principalmente no ritmo do filme. Parece que ele tem uma boa história em mãos, em que ele quer contar de uma forma bem feita, mas ele mantém uma direção tão engessada que o ritmo do filme ele é bastante devagar, ele é meio perdido assim, porque tem horas em que você tem um bom pico de humor e de repente ele quer fazer um certo drama misturado com terror que não fica aquela coisa. E assim, a falta de originalidade na direção dele não é o maior dos pecados. E isso pesa bastante pela falta de carisma dos principais personagens. Então, o ritmo já não ajuda, e vem os personagens que não são grande coisa. Então o filme vai se cansando em grande parte dele. Só que, como eu disse, tem um conceito interessante, que aí é que eu entro na questão das criaturas que aparecem. E aí a gente sente realmente a presença do Del Toro, porque ele trabalha bastante com efeitos práticos nesses novos bichos, e o conceito visual deles são espetaculares, assim, é disparado a melhor coisa do filme, porque eles realmente trazem esse peso que a história quer passar, eles realmente trazem o terror que a história queria passar, mas infelizmente eles aparecem por pouco tempo. Então assim, são poucos monstros que aparecem, e esses poucos monstros aparecem em, sei lá, 2, 3 minutos só, apenas cada um. Então isso acaba decepcionando bastante, porque, como eu disse, são disparadas as melhores cenas do filme. Então eu senti um pouco como pequenas boas sketches dentro de um todo não tão bom assim, né? Então isso acaba decepcionando muito, porque você enxerga esse potencial. E o que decepciona bastante também é o fato de que essa falta de originalidade incomoda dentro de um cenário de filme de terror que a gente vem passando atualmente, com conceitos diferentes, mas com temáticas muito importantes atualmente. E aí vem Histórias Assustadoras no meio de tantos filmes de terror bom, vem com uma história que puxa muito dos filmes dos anos 80, 90, então acaba sendo mais difícil ainda de entrar naquele universo, porque é algo que a gente é o tipo de filme que a gente já viu diversas vezes em diversos outros anos. É até interessante ele trazer um pouco dessa visão para, sei lá, para os adolescentes atuais. Mas eu acho que não pega tanto como Stranger Things, como eu já citei, pegou, né? E como eu comentei, os novos filmes de terror estão com umas propostas diferentes, então ele não conquista tanto quanto os novos, então isso acaba pesando bastante ainda mais no filme. E como se não bastasse essa falta de originalidade na história e na construção narrativa, tanto da jornada dos personagens quanto na própria presença das criaturas, você tem um roteiro muito expositivo que, como eu citei, acredito que ele fez esse filme pensando nas crianças atuais, então tem aquele ar um
pouco de Spielberg, de você colocar as crianças como centro da história e resolvendo absolutamente tudo, só que, como eu disse, é bem pouco o espírito do Spielberg, e o roteiro acaba tendo várias exposições gratuitaças, assim, que torna a experiência ainda pior. Então, assim, o ritmo já não estava bom, a história já não é grande coisa, e aí vem com esse roteiro expositivo, decepciona ainda mais. Então, é um filme recheado de conceitos bastante interessantes, mas que na prática não funciona muito bem. E aí que a gente sente bastante falta da presença do Del Toro, né? Apesar de ele estar muito nítido nas criaturas, na questão de história e de construção narrativa, você vê que ele não participou tanto, e que se fosse um filme dirigido pelo Del Toro, seria muito melhor, porque ele gosta de trabalhar essas questões mitológicas. Então na mão dele acho que seria um outro filme, mas na mão do Overdahl deixou muito a desejar. Assim, basicamente pelo filme trabalhar esses conceitos bastante fracos, não tem muito o que falar dele, porque ele não traz muita coisa nova. A direção, como eu disse, ela acaba sendo muito engessada. Então eu já vou partir para minha nota, que vai ser nota 6,5. Apesar de parecer um pouco alta diante de tudo que eu falei, eu acho que a ideia dele supera o filme, né? E tem coisas que funcionam além das criaturas, mas não são grande destaque e não funcionam por grande parte do tempo. Então é um filme que deu um potencial muito bom, mas que na prática não entregou absolutamente nada. Então é isso, sei que foi uma crítica um pouquinho mais curta, mas não esquece de curtir esse vídeo, por favor, se inscrever no canal para assistir os outros vídeos e acompanhar também os novos conteúdos que a gente vai trazer. Também acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Instagram a gente está com conteúdo exclusivo, no Facebook a gente tem crítica escrita, obviamente aqui no YouTube, no Twitter a gente divulga absolutamente tudo, e claro, o nosso podcast, como eu comentei lá no começo. Então é isso, valeu e corta!